com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá toda a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Eu sei que aqui nós já oramos, mas a palavra foi trazida aos nossos corações nessa noite. Por isso, Pai, tudo que o Senhor falou comigo, tudo que o Senhor colocou dentro de mim, Pai, para estar hoje aqui reunidos com seus filhos, Pai, que o Senhor, Pai, me fortaleça. O Senhor já me capacitou, Pai, mas o Senhor ilumine a todos os corações que estão aqui buscando uma resposta. Que a Tua palavra, Pai, ela entre ao coração dos Teus filhos e frutifique. Que a Tua palavra, Pai, ela entra no coração dos Teus filhos, Pai, e restaure homens, restaure mulheres, restaure filhos, restaure famílias. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus, e todos dizem amém. O tema que o Espírito Santo coloca no meu coração é família, o projeto original de Deus. Família é um projeto original de Deus, amém? E hoje uma coisa que preocupa muitos os pais no nosso dia a dia, e a gente percebe isso que acontece até conosco, nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, nós nos preocupamos com a segurança dos nossos filhos, nós nos preocupamos com o futuro profissional dos nossos filhos, ou até os nossos. Nós nos preocupamos com a conta do fim do mês, com o cartão de crédito, são tantas coisas. E nós nos preocupamos também com a saúde. Nós nos preocupamos. Tudo essas preocupações que nós temos na vida, elas são pertinentes. E é importante mesmo que nós nos preocupamos com isso. Só que existe algo ainda muito mais importante, muito mais precioso, que eu e você devemos nos preocupar. É tornar o nosso Deus conhecido dentro dos nossos lares. Essa é uma verdade que vem ao meu coração. E Paulo, o apóstolo Paulo, porque aqui a gente está lendo, nós lemos aqui em Atos 17, uma passagem do apóstolo Paulo por Atenas, por isso que ele fala aos atenienses, habitantes de Atenas. Ele estava no lugar chamado Areópago, que é o lugar onde existiam os julgamentos das pessoas, era como se fosse o tribunal de Atenas. Então Paulo simplesmente, ele chega e ele vê aquela cidade religiosa, cheio de altares, cheio de deuses,
e eles tinham muitos deuses, muitos rituais, muitas crenças, mas tinha um altar com uma placa: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E era como que eles dissessem, os atenienses: olha, a gente ouve falar de Deus, a gente até acredita que Ele existe, mas nós não conhecemos Ele. Era como se os atenienses falassem isso. E aqui o Espírito Santo coloca uma pergunta no meu coração e eu transfiro para vocês: será que essa verdade que os atenienses viviam não é a nossa realidade de hoje? Será que os nossos lares, esta não seria a causa de grandes problemas que as famílias têm enfrentado dia após dia? O Deus que nós viemos, que nós até adoramos, que nós exaltamos, talvez a gente não o conhece na sua intimidade. Talvez aqui é a chave da resposta, porque vivemos tantos problemas diante das nossas famílias. Qual família que não tem problema? Será que só a minha? Talvez os nossos lares hoje, meus irmãos, às vezes nós temos até Bíblia, mas ela fica empoeirada. Talvez nós temos uma oração no nosso almoço, talvez uma oração até quando nós levantamos, mas nada do que de forma mecânica, algo superficial. Talvez essa seja a verdade que nós vivemos. Talvez nós viemos ao culto dia de domingo e adoramos esse Deus, e através da nossa adoração nós mostramos que nós reconhecemos que Ele existe. Só que nós saímos para o templo para fora, nós chegamos na segunda-feira e as nossas atitudes, parece que esse Deus não existe mais. Infelizmente, essas são grandes verdades que nós vivemos atualmente. Essas são grandes verdades. O apóstolo Paulo, então, aqui que ele está apresentando, então ele começa a apresentar aquele Deus desconhecido para os atenienses. E aqui que eu quero começar a ministrar o coração dos irmãos nessa noite. Paulo apresenta esse Deus desconhecido aos atenienses. Eu venho hoje aqui apresentar esse Deus desconhecido à comunidade batista Terra Santa. Quem aqui quer conhecer esse Deus nessa noite? Nós temos que saber, meus irmãos, que a família, ela não é um projeto humano, mas a família é um projeto original de Deus. Amém? E o apóstolo Paulo, no verso 23, ele vai falar que ele andando pelaquela cidade, pelo Areópago, ele viu então um altar, que está lá escrito ao Deus desconhecido. Foi o que eu acabei de apresentar para vocês. Só que nós temos que compreender, para a gente entrar aonde o Espírito Santo vai nos conduzir, que aquele altar, meus irmãos, ele foi levantado lá em Atenas, porque por volta de 600 a 500 anos antes de Cristo, Atenas, a cidade de Atenas na Grécia, ela passou por uma grande praga, e eles tinham muitos deuses. Então ele levanta sacrifício a esses deuses, e essa praga ela não é cessada. Então eles buscou a orientação de um sábio, de uma pessoa, e eles são orientados a soltar algumas ovelhas no campo, e o sábio orienta os atenienses que aonde aquela ovelha, que tinha ficado por um período, dias, sem alimento e sem água, mas aonde aquela ovelha sentasse, ali eles deveriam levantar um altar e fazer o sacrifício. E a história que nós conhecemos, meus irmãos, que nós buscamos isso, uma história, algo extra Bíblia, algo complementar. A história vai falar, meus irmãos, que
quando os atenienses faz essa orientação do sábio, a praga cessa. Aquele mal que a cidade estava vivendo não vive mais. Então eles, para poder marcar o território, eles simplesmente levantam um altar. E agora, quem é esse Deus? Esse Deus eu não conheço, mas Ele operou um milagre no meio de nós. Por que então a gente não coloca uma lápide, uma placa? Ao Deus desconhecido. Foi o que eles fizeram. E olha só, os atenienses, eles soltaram ovelhas para encontrar um lugar, para levantar um altar e adorar. Mas o que Deus coloca no meu coração, que eu e você não precisamos soltar ovelha nenhuma. Nós não precisamos se preocupar, porque o Cordeiro Santo, Ele deitou sobre uma cruz, para que eu e você pudéssemos ser preservados. O que eu aprendo com isso tudo, meus queridos irmãos, é que o mesmo Deus que projetou a nossa família, é o mesmo que preserva ela. O Deus que projeta, Ele preserva a minha e a sua vida, meus irmãos. Esse é o Deus desconhecido que aqueles atenienses adoravam, até faziam sacrifícios. Esse Deus preserva da minha e da sua vida, mesmo a gente na nossa limitação do ser humano, na nossa ignorância. O que eu quero falar para vocês, meus irmãos, aqui, o que eu quero falar para vocês é que se você chega neste dia aqui, nesse domingo aqui na Comunidade Batista Terra Santa, é porque esse Deus, Ele preservou a minha e a sua vida, Ele preservou a sua família. Talvez você pode falar assim para mim: ah, pastor, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que eu vivi. Mas eu quero falar para você, você está aqui hoje, não está? Às vezes a gente está meio com alguma doença, está meio mais para lá do que para cá, mas nós estamos aqui hoje, porque esse Deus que projetou a nossa família, é o Deus que nos preserva. Esse é o Deus que nós servimos. Algum tempo atrás, meus irmãos, eu ainda não conhecia esse Deus, eu estava que nem os atenienses, né? Buscando esse Deus desconhecido. E por volta de 2012, 2013 mais ou menos, eu não sei precisar essa data, mas a minha família, ela passou por uma situação muito complicada. Na verdade, a minha família passou por uma discussão generalizada, mas aflorada. Ela foi tão generalizada, meus irmãos, que naquele dia, um ente querido meu sacou um revólver para atirar contra outro ente querido meu, contra um parente meu. E naquele momento ainda eu não conhecia esse Deus que eu sirvo hoje, que eu estou apresentando para você e para a sua família. Mas naquele momento surgiu dentro de mim algo mais forte que eu. Eu simplesmente, em meio à tribulação, eu não sabia ainda que em meio à tribulação a gente conseguiria ter a paz que nós alcançamos no nome, guarda isso. Mas eu simplesmente, eu tive força naquele momento e eu entrei no meio da discussão acalorada, uma discussão até com risco de vida. E ali Deus me fortaleceu, e para a honra e glória do Senhor, para que eu estivesse aqui nesta noite, a minha vida foi preservada, porque eu consegui sanar a discussão, eu ranquei a arma, eu guardei a arma, eu consegui apaziguar a situação e tudo se resolveu. Mas eu ainda não conhecia Deus, e Deus ali estava me preservando. Sabe o que mais? Depois de um tempo eu conheci esse Deus, e Deus é tão maravilhoso que Ele continua me preservando.
Ele continua me abençoando. E esse Deus que me preservou, esse Deus que me preserva, esse Deus que zela, que cuida de mim, Ele quer cuidar de você, Ele quer habitar dentro do teu coração, Ele quer habitar dentro da tua casa. Você pode até achar que passou por lutas difíceis, por batalhas complexas, por tribulações que quase você perdeu a tua vida, mas eu quero falar para você, meu filho, minha filha, você está aqui, você está aqui, você faz parte de um projeto original de Deus, meu filho. Esse Deus que me projetou, esse Deus que te projetou, esse é o mesmo Deus que te preserva, esse é o Deus que nós servimos. Você crê nisso? E Hernandes Dias Lopes, vou fazer uma citação desse homem de Deus que todos nós conhecemos, diz: a família é um projeto de Deus, foi a primeira instituição divina, ela foi criada para a glória de Deus e nossa felicidade, meus irmãos. Deus que criou nossa família, Deus que preserva a nossa família, só devemos buscá-lo e conhecê-lo, é isso que eu e você devemos fazer. Você crê, né, que Deus preserva? Amém? Você crê? Então olha só, para a gente ser preservado por Deus, para a gente ser protegido por Deus, nós temos que nos relacionar com o Pai, nós temos que buscar mais a sua intimidade, porque muitas vezes, meus queridos, às vezes a gente às vezes fala assim: eu vou me consertar primeiro, eu vou consertar a minha família, para mim poder preservar a minha família, para mim poder ser protegido. Não, meu irmão, não. Busque a Deus do jeito que você está vivendo, do jeito que você chegou hoje aqui. Se você está triste, busca a Deus. Se você está doente, busca a Deus. Se você está alegre, busca a Deus. Se você está descontente, busca a Deus. Se você está rico, busca a Deus. Se você está pobre, busca a Deus na sua intimidade. Por quê? Porque no momento que nós mais se relacionamos com Deus, mais buscamos esse Deus, Ele se torna conhecido na nossa casa. E quando um Deus que mesmo desconhecido preserva, imagine quando Ele se torna conhecido. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você deve servir, meus irmãos. Amém? Romanos 8:31, lê comigo. Que diremos, vamos lá, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Esse é o Deus que nós servimos. Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece, meus irmãos. Tudo podemos. Está fraco, busque a Deus. Está forte, busque a Deus. É assim, a essência é essa, o alinhamento é esse. Amém? E nós continuamos, que o tempo não para. Nos versos 27 e 28, o apóstolo Paulo, ainda os atenienses, vai dizer: Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O que eu entendo aqui, meus irmãos, que esse Deus, Ele quer ser conhecido na minha e na sua família. Deus quer se fazer conhecido na sua família. Você quer que Deus seja conhecido na tua família? Amém? Você quer? Eu quero que Deus seja conhecido na minha família. E a pergunta que o Espírito Santo coloca no meu coração: a sua família conhece a Deus? Talvez você não entendeu. A sua família conhece a Deus? Sabe o que acontece? Muitas vezes, a nossa família não conhece a Deus
Isso é precioso aos nossos corações, por falta de exemplo. Pais, eles não vivem o que falam. É igual os fariseus. Muitas famílias não têm esse Deus conhecido, porque não têm pregado o reino dentro das suas casas. Muitas famílias têm as suas famílias destruídas, meus irmãos, porque esse Deus não é apresentado dentro dos seus lares através da minha e da sua atitude. Outro testemunho rápido aqui, a maioria de vocês conhece. Quando eu tive um encontro com Cristo, um encontro poderoso, passando rapidamente, coisas de 2 dias precisamente, em 2015, a minha esposa que está ali, ela chegou e falou para mim assim, Frederico, ela estava até chorando, ela estava um pouco confusa, mas ela ainda não tinha se convertido, ela não tinha recebido esse Cristo ainda no seu coração, assim como eu tinha recebido. Mas ela chegou e ela falou assim para mim, Frederico, você não é o Frederico, o homem que eu casei o ano passado. Ela falou isso para mim. Aquilo de certa forma foi um pouco impactante para mim, porque eu fiquei preocupado, mas por que eu não sou a mesma pessoa? Eu estou pior, eu estou ruim, como que eu estou? Não, Fred, você não está pior. Eu estou melhor então, você está melhor. Então o que é? Não, você está diferente. Mas o que aconteceu? Ela não tinha entendido ainda que eu tinha convertido a minha vida a Cristo, que dentro de mim já não era mais eu, mas era Deus que habitava dentro de mim. Dentro da minha casa, depois daqueles 2 dias, já não entrava mais bebida, já não entrava mais xingamento, já não entrava mais falta de compreensão, já não entrava mais orgulho, já não entrava mais um monte de coisa desalinhada com Deus. Por quê? Porque eu tinha recebido a presença do Espírito Santo, e ali eu me converti a viver um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Sabe o que aconteceu? Quando eu recebi a presença de Cristo na minha vida, eu dei o primeiro passo, e eu não se importei com a minha esposa que não quis caminhar comigo naquele momento. Eu dei o primeiro passo. Sabe o que eu fiz? Eu me posicionei como um homem de Deus dentro da minha casa. E sabe o que mais eu fui abençoado, meus queridos? Que hoje eu posso chegar aqui para vocês todos e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo, mas eu precisei me posicionar como um homem de Deus, me posicionar. Os problemas que nós temos vivido, meus irmãos, é porque nós não temos nos posicionado dentro dos nossos lares. Nós até falamos que somos de Deus, mas aqui, perante a multidão, lá onde nós devemos ser de Deus, meus irmãos, nós não somos. Nós vivemos um evangelho mais de mentira, porque aqui na igreja eu sou um leão, mas dentro da casa eu não vou falar nem que eu sou um gatinho, que o gatinho é bonitinho, mas eu sou um porco-espinho, duro, orgulhoso, rancoroso. Aqui é uma resposta para mim e para você, meus irmãos. Deus, Ele quer se tornar conhecido dentro do teu lar, através de você, através do teu primeiro passo, através do teu posicionamento. Charles Spurgeon, para quem não sabe, um dos maiores pregadores que já esteve em terra, mais de 3.000 pregações catalogadas. Ele diz assim, um bom exemplo é o melhor sermão que uma criança pode ouvir. A vida dos pais é a Bíblia que os filhos mais leem. Qual que é a Bíblia que os nossos filhos estão lendo dentro da nossa casa? Qual que é a Bíblia que os seus filhos, que a tua esposa, que o teu marido está lendo na tua casa? Amém?
Pais que mandam filhos para a igreja, mas não vão. Pais que falam de Deus, mas vivem ansiosos, amargos, egoístas. Adolescentes que rejeitam a fé porque viram hipocrisia dentro de casa. Muitas famílias buscam Deus em templos, em eventos, em lugares distantes, mas Ele está ali no seu quarto, esperando um momento de conversa. A família, meus irmãos, ela é o primeiro ministério de Deus para a nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso? 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo, a parte B ali, ele vai dizer assim, ó: mas seja um exemplo para, eu vou parafrasear aqui, para a sua casa, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós, meus irmãos, falei isso com os irmãos, nós cristãos, que se dizem cristão, eu sou cristão, você é cristão? Quem crê em Cristo é cristão, amém? Porque nem todo mundo levantou a mão, tem um monte de gente que não é cristão, então, amém? Eu quero falar para você, meu irmão, que não apenas dentro da tua casa, mas aqui a palavra está sendo direcionada para a nossa casa. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. As minhas atitudes vai comprovar o que eu falo. As minhas atitudes vai dizer ou vai tornar conhecido o Deus que eu sirvo. Seja exemplo dentro da sua casa, seja a Bíblia que a sua família vai ler. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. É para Deus. E para concluir, meus irmãos, e para concluir, Deus restaura a família através de Jesus. Através de Jesus. A família, o projeto original de Deus, está em crise. Mas não é uma crise de estrutura, é uma crise espiritual. Espiritual. O inimigo não ataca a família porque ela é uma instituição social, ela ataca porque ela é a imagem de um relacionamento. Sabe qual que é o relacionamento? A imagem de Deus Pai com seus filhos. O inimigo nos ataca porque quando nós estamos em Cristo, nós se tornamos filho de Deus e nos tornamos uma única família. É por isso que o inimigo tem incessantemente atacado as famílias. E você sabe qual que é o pior? O pior disso tudo, meus irmãos, é que nós temos sido, as famílias têm sido destruídas. É normal, meus irmãos, é normal, muitas pessoas, quando nós conversamos, e aqui eu estou falando algo que está no meu coração, hoje em dia casar como se é contratado numa empresa. Sabe como que é isso? Você não sabe, né? Casar como está sendo contratado numa empresa. É porque quando nós entramos num emprego, nós recebemos um contrato que chama contrato por período de experiência, 90 dias. Se deu bom, continua, tempo indeterminado. Se não deu bom, encerra o contrato, vai para casa e procura outro serviço. Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas elas não têm levado a sério e não têm compreendido que o que Deus uniu, o homem nenhum separará. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E as famílias não levam a sério e esquecem quem que é o projetista. E o inimigo tem nos atacado. Primeiro, meus irmãos, ele nos isola. O inimigo ele nos desconecta. Hoje não existe família. Aliás, eu vou além. Hoje não existe, hoje existe uma geração, nunca existiu uma geração tão conectada. Tira a internet da sua casa para você ver. Eu tenho certeza que você vai ficar doido. Pode tirar a energia, menos a internet. Não, eu vou comprar uma Starlink, porque eu fiquei 2 dias sem internet. Hoje nunca teve uma geração tão conectada. Mas sabe o que é o pior disso? Que ao mesmo tempo que a geração está conectada, ela está desconectada. Talvez você não entendeu. A geração que se conecta, que se comunica de forma rápida e instantânea, ela está desconecta. Cada um vai para o seu quarto, cada um vai para a sua sala. O seu filho nasceu, você já não tem problema. O meu filho tem também. E aqui, meus irmãos, talvez vocês não me conhecem bem, mas quando eu estou ministrando aqui, talvez você está achando que eu estou falando para você. Mas não. Deus está falando para mim.
Isso daqui Deus está falando comigo, é para mim, meus irmãos, é algo que eu tenho que corrigir dentro da minha casa, porque nós ficamos mais preocupados em estar conectados e esquecemos que a nossa família a gente desconecta. Então o inimigo vai e ataca e destrói. Eclesiastes 4:12 vai dizer: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por quê? Porque quando mais a nossa família estiver unida, mais forte nós ficamos. Amém? E outra coisa é a ruptura. O inimigo divide, ele sopra em nós o egoísmo, a falta de perdão, o orgulho. Maridos e esposas que não se suportam, filhos se rebelam, pais que desistem. Ele sabe que uma casa dividida não resiste à tempestade. Mateus 12:25. Jesus diz para mim e para você: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E aí, outra causa que tem destruído a família é que o inimigo, ele tem colocado nas famílias a perda do propósito. As famílias perdem o significado de família. Pais já não sabem mais o que é ser pai, mãe já não sabe o que é mãe, filho perdido, atordoado, porque nós não sabemos que a nossa casa, que a nossa família é uma instituição sagrada, é uma instituição de Deus Pai. Lembra, meus irmãos, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. Sabe quem que diz isso para mim, meus irmãos, que veio buscar uma resposta? Que Jesus, ele vai trazer vida para vai trazer vida para você. Jesus, ele vai restaurar a tua família, meus irmãos. Deus estabeleceu um homem para julgar e para salvar. Esse homem é Jesus Cristo. A prova de que Jesus pode restaurar a sua família é que esse Jesus anunciado por Paulo, ele ressuscitou. Se esse Jesus, ele ressuscitou, meus irmãos, ele pode ressuscitar a tua família, ele pode ressuscitar os teus filhos. Esse Jesus ressuscitou, meus irmãos, nada é impossível para ele. Ele pode ressuscitar o seu relacionamento. Esse Jesus que ressuscitou, ele pode trazer o seu filho perdido para a tua casa. Esse é o Jesus, esse é o Deus que eu apresento para vocês nessa noite. Jesus, ele pode restaurar a tua família, meus irmãos. Jesus, o Verbo Criador, todas as coisas foram feitas por Ele. Esse é Jesus. Jesus quer restaurar a tua família, você crê nisso? A sua família pode estar longe do projeto original, pode ter ídolos no centro, pode estar quebrada, desfeita, cansada, mas Jesus Cristo ressuscitou para restaurar o projeto original de Deus para a tua família. Se coloque em pé em nome de Jesus. O louvor pode se preparar. Nós vamos orar agora, porque hoje talvez você pode achar que às vezes foi uma mera coincidência, às vezes eu vim porque me convidaram, eu fiz um esforço e vim. Não. Hoje Jesus, ele quer alinhar a tua vida. Hoje Jesus, ele quer restaurar a tua família. Você tem vivido, filho, em crise. Jesus, ele vai sanar essa crise. Jesus, ele vai restaurar o teu lar. Você que talvez já não tinha mais sentimentos pelo seu cônjuge, hoje Jesus vai restaurar, hoje Jesus vai aflorar o seu relacionamento. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos amou. O seu amor, ele nos preenche, ele nos completa. E quando Jesus, ele nos preenche, ele nos completa, ele nos eleva a algo extraordinário. Ele nos eleva a
presença constante de Ti, que quando nós estamos em Cristo, nós começamos a exalar o Teu perfume, as coisas boas começam a acontecer, e aí sabe o que vai acontecer de mais maravilhoso? Que Jesus nos ama, não é? Mas Jesus vai colocar no teu coração, porque às vezes eu pergunto para mim mesmo: será que eu tenho demonstrado para minha esposa, para o meu filho, o quanto eu amo eles? Aí você fala assim: não, eu demonstro. Mas você sabe o que é mais precioso? E Deus, Ele nos revela através da tua palavra, são as nossas palavras. Talvez hoje você chegue aqui, eu vou falar só no ano de 2026, 2 meses quase completos. Talvez ainda você chegou aqui, você ainda não teve coragem de falar para a tua família, de falar para a tua esposa, de falar para o teu marido que você o ama. Às vezes você fala: é muito simples. Não é simples não. Deus nos alcançou pela sua misericórdia, pela tua infinita graça, mas Deus também nos resgatou pelo teu amor de um filho que nos ama do jeito que nós somos. Nós estamos precisando mais falar o quanto a nossa família é importante para nós, o quanto ela é valiosa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Talvez na sua cabeça pode estar passando um filme agora. Você falou assim: olha, domingo passado o pastor Zacarim ministrou sobre família. Deus restaura a família. Sim, foi poderosíssimo. Fizemos um momento aqui maravilhoso, tremendo. O pastor Ricardo fez. Muito abençoado pelo Espírito Santo. Mas sabe que nós estamos vivendo um momento, como eu falei aqui, eu tentei colocar no seu coração, quanto que o inimigo tem atacado essa instituição sagrada que se chama família. Talvez você não sabe ainda, mas os problemas que você tem vivido é porque o inimigo tem atacado a tua família. E você ainda, por não conhecer esse Deus, ou por não viver esse Deus conhecido no meio de nós, esse Jesus, você não tem conseguido se blindar. E muitos problemas têm alcançado a tua família, têm alcançado a tua vida, e você tem passado por problemas seríssimos. Mas sabe que nunca é tarde para Deus, nunca é tarde. Este é o momento que Deus está te proporcionando para você viver coisas novas. A palavra vai dizer que nós, quando estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas passadas ficaram para trás. Mas hoje é um novo dia, hoje é um novo tempo, hoje é o dia de você viver o propósito real para a sua família. Hoje é o dia para você viver com Deus conhecido dentro da tua casa.
famílias estão sendo atacadas. A gente veio de um momento agora muito perturbador pelas famílias, famílias sendo destruídas. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Eu quero fazer esse momento agora, eu quero fazer uma oração. Eu vou pedir para que você, junto com a tua família, você que esteja com a tua família agora, você pegue na mão da tua esposa, do teu marido. Se tiver com as famílias, as famílias se abraçam, porque é um momento precioso. Talvez ainda neste dia, neste domingo, você ainda não abraçou a tua família. Talvez ainda você neste domingo, você ainda não mostrou através da sua atitude esse Deus que quer ser conhecido dentro da tua casa. Hoje é uma noite de restauração. Hoje é noite de milagre. Hoje você vai sair com a benção. Você crê nisso? Então você vai junto comigo, você vai orar pela sua família. Talvez se você não sabe, você siga as palavras ou simplesmente diga amém, aleluia, glória a Deus. Mas começa assim, direcionando ao Pai, com toda a honra do mundo, com todo o amor do mundo. Pai, aqui está a minha família. Talvez eu ainda não tinha mostrado para eles o quanto ela é preciosa para mim, o quanto ela é importante para mim, Pai. Mas eu preciso, o Espírito Santo, que o Senhor me conduza para que eu possa viver essas verdades restauradoras, verdades libertadoras, Pai, de mal que eu tenho vivido. Pai, eu tenho lutado tanto e tanto, Pai. Traga essa paz que eu tanto preciso para viver, Pai, uma vida plena como o Senhor promete. Pai, eu sei aquilo tudo que você promete, você cumpre. Mas eu preciso, Pai, dessa verdade dentro da minha casa. Eu preciso, Pai, sanar essa doença. Eu preciso eliminar da minha vida, da minha família, esse pecado que me corrompe por dentro. Pai, eu quero ser a Bíblia que a minha família vai ler. Eu quero ser esse evangelho genuíno dentro da minha casa, dentro do meu lar. O mundo tem condenado o meu filho, a minha filha. O mundo tem condenado a minha família. Mas eu sei, Pai, que se eu servir a Ti, Pai, a minha família alcançará a bênção. A minha família será restaurada. A minha família será curada para a honra e glória de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. Oramos, Senhor. Agora, para ficar bonito, você vai olhar para sua esposa, para tua família e você vai dizer assim: eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. A primeira bênção você já recebeu. Essa noite vai ser abençoadora na tua casa, em nome de Jesus, amém? Jesus ressuscita, irmãos. Amém? Aplauda ao Senhor. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Amém. Eu já vou começar, talvez já estão perguntando, mas cadê os pastores? Só deixou o pastor Fred aí, né? O mais novinho. É o que tem. É o que Deus deixou aqui para nós, né?
mas o pastor Zacarinha, ele precisou se ausentar, está desde quinta-feira ausente, né? Ele já não estava conosco aqui no domingo, na quinta, e também não estava aqui conosco na EBD hoje pela manhã. E o pastor Ricardo, ele saiu de férias, né? Todos nós merecemos férias, né? Então ele precisou tirar uns dias aí. Que Deus abençoe, que eu tenho certeza que os dois pastores aí devem estar acompanhando de fora, lá de longe, aonde ele esteja. Que Deus abençoe a tua vida. Amém, meus irmãos? A gente vai estar encerrando agora. Mas só um momento. A gente vai ter tempo. Eu quero chamar aqui a irmã Ana Cássia, me procurou, a irmã Ana Cássia e o irmão Israel. Faz favor aqui. Eles estão fazendo aniversário de casamento, olha só. Olha, eu não sei se tem alguém hoje, eles fazem acho que na terça, né? Dia 24. Eu não sei se tem alguém fazendo hoje ou vai fazer, mas se alguém tiver fazendo aniversário de casamento aqui no mês e não orou ainda, pode vir aqui também o casal que a gente vai orar, vai aproveitar e fazer o momento. Algum outro casal que faz aniversário de casamento em fevereiro ou não? Só vocês? Eita, ninguém casa em fevereiro? Assim, o ano que vem a gente é o casal mais novo. O João e a Rafa casaram em fevereiro, amém? Uma festa maravilhosa também. Mas vamos orar então pelo casal. Estenda suas mãos para cá. Nós queremos orar por essa família abençoada, família que tem esse Deus conhecido, não desconhecido, família que tem servido ao Senhor, sou testemunha disso. Por isso, Pai, nós estamos aqui diante do casal, o irmão Israel e a irmã Ana Cássia. Que o Senhor abençoe, Pai, eles que estão celebrando o ano, Pai, aniversário de casamento. Nós sabemos que hoje essa instituição sagrada, Pai, que é a família, ela tem um prazo curtíssimo, mas eles não, Pai, eles são até que a morte os separe, até que eles vão para os teus braços no céu, Pai. Por isso, Pai, nós o abençoamos e oramos, Pai, e dizemos que em nome de Jesus, eles são fortes, eles estão bloqueados, blindados de todo o mal, Pai. Por isso, que a tua igreja hoje aqui ora em nome de Jesus, e todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Amém. Antes de chamar as crianças, acho que eu vou dar os recados, né? Mas pode deixar lá, eu vou dar os recados. Amém? Então, eu ia falar isso mesmo. Antes de eu começar os recados, vamos falar já do futuro, né? Olha só, agora no dia 21 e 22 de março, agora no próximo mês, praticamente daqui a um mês, nós temos um encontro com o pastor Márcio Tanino. O Márcio Tanino, meus irmãos, ele é poderoso nesse ministério de cura e libertação. Nós que vivemos ataques, né, do inimigo, né, a gente às vezes acabamos sendo feridos, e a nossa ferida muitas vezes não é físico, tá? É ferida na alma. Às vezes a gente está bloqueado, ou a gente está vivendo um mundo de escravidão, porque a gente tem uma ferida na alma, que cria um buraco dentro de nós, e a gente tenta preencher isso com outras coisas. O Márcio Tanino é especialista, através do poder que atua nele, que é o Espírito Santo, para curar e libertar almas, tá? Então você que ainda, todas as vezes que teve o encontro do pastor lá de Campo Grande, foi poderoso. Então nós teremos no dia 21 ao sábado, das 14 às 8 horas, das 20 horas, e o domingo das 8 às 13, tá? Invista, tá? Investimento é retorno. Então se você investe R$50, você pode ter certeza que é o custo do investimento. A tua família vai ser abençoada, a tua alma vai ser curada em nome de Jesus. Amém? Então você está convidado aí pela comunidade para vir estar conosco aqui no dia 21 e 22 com o Márcio Tanino. Agora o recado da igreja é: toda terça-feira, meus irmãos, o que nós temos? Células. É algo tremendo. Talvez você pode às vezes até estar se perguntando dentro de você agora, falando assim, mas o que é a célula? A célula é a igreja lá dentro dos lares, pertinho da tua casa, às vezes um quarteirão da tua casa. Se você ainda não deu oportunidade para conhecer esse Deus que nós servimos numa célula,
eu convido a você a dar essa oportunidade. E eu tenho certeza que se você for com o coração aberto, Deus vai transformar não apenas você que disse sim para Ele, mas você e a tua casa. Vai numa célula, participe numa célula. Nós temos célula pertinho de você, nós temos célula no modelo 1, nós temos na rua Nova Andradina, nós temos aqui da Geração Eleita, nós temos aqui na José Vicente Vitirite ali para baixo, nós temos lá no Porto 15, nós temos na quarta, se você não consegue na terça, na quarta, lá pertinho do Jardim Acapulco, lá na casa do irmão Israel, da irmã Ana Cássia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos ter lá uma em Santa Rita, né? Deus já colocou no meu coração já, né? No seu também, né? E também nós temos na Santa Virgínia, nós temos lá na fazenda agora. Lá na Santa Virgínia a geração, os jovens lá, eles até têm nome. É dos jovens, né? Os inabaláveis. Eita glória. Lá é inabalável. E nós vamos começar outra em nome de Jesus, com os adultos, né? Mas Deus está preparando aí o caminho, já preparou, né? A gente só que ainda não entendeu isso, tá bom? Então você que não participa de uma célula, participe. E essa terça-feira, meu irmão, as nossas células, ela tem algo diferente que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Essa terça-feira, às 19h30, que é o horário das células, nós teremos a célula celebração, que será aqui no templo, na comunidade Batista Terra Santa. Todas as células estarão reunidas aqui, para a gente fazer um momento de unidade das células, para fortalecimento das células. Então nós vamos estar todos reunidos aqui, e vai ser um momento precioso, momento de oração, de adoração. E olha só que legal, como que esse Deus é maravilhoso. O tema não vai ser esse, que o comum é nós trazermos o tema que foi pregado aqui no domingo para as células, mas o tema já está definido, e quem vai ministrar para nós é o pastor Zacarim, aonde que o anseio do coração de Deus é gerar filhos. Esse é o tema da nossa primeira célula celebração. Se você nunca foi em nenhuma célula, você é convidado a vir participar conosco aqui nessa terça, aqui no templo da comunidade Batista Terra Santa, às 19h30, para você ser abençoado. Às quinta-feiras nós temos o culto de cura, libertação e avivamento. Você e a tua família é muito bem-vindo. Se a tua família não conseguir vir, vem você sozinho, faz uma força, dá o primeiro passo, se posicione como homem e mulher de Deus, para que a sua casa seja abençoada. E na sexta-feira, meus irmãos, a agenda está cheia. Na sexta-feira nós temos o ministério de cura e libertação. Cura, né? E libertação. Se você está passando por alguma luta, que você está precisando de uma ajuda espiritual, eu tenho uma verdade para falar para vocês. Na sexta-feira tem os especialistas aqui, aprendendo lá com o Márcio Tanini, né? E se capacita, tá? Então, se você tem algum problema que precisa de uma intervenção divina, e você não está conseguindo resolver a sua situação, independente qual seja, para Deus nada é impossível, até para mim, até para a sua situação, amém? Vem na sexta-feira, dá uma oportunidade para o ministério atuar sobre a tua vida. E no sábado, nós temos Rede Jovem, Geração Eleita. Eita, glória. Vocês estão doidos para gritar aí, né? No domingo, meus irmãos, glória a Deus, viu? No domingo, nós temos algo maravilhoso, que é a EBD, é o Estudo Bíblico Dominical, tá? Se você não veio, eu só quero falar para você que hoje nós tivemos a participação de 64 membros, amém? A igreja estava cheia esse lado assim, e olha só que bacana, nós estamos iniciando uma jornada bíblica. Se você não sabe utilizar esse manual, esse guia espiritual, esse guia de vida, vem para a EBD, aqui você vai aprender, vai conhecer de uma forma abençoadora a palavra de Deus, ou uma forma de buscar a Bíblia. Às vezes a gente tem medo de abrir a Bíblia, porque não sabe lá, eu comecei a ler lá, eu não entendo nada. Vem para a EBD. Talvez você não entende porque você nunca veio para a EBD. Então vem para a EBD. Amém? E domingo nós encerramos a noite, né? Nosso domingo, na verdade, encerramos o primeiro dia da semana com o nosso culto, que nós estamos aqui reunidos neste momento. Amém? As crianças agora.
Peço que a igreja estenda a mão pelas crianças. Senhor, aqui está, papai, os seus filhinhos, pai. Senhor Jesus, enquanto a gente estava aqui, papai, neste culto, eles também estavam aprendendo sobre a tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor, papai, venha trazer, papai, novos ministros, novos pregadores, Senhor Jesus. Que daqui, papai, venham sair pessoas, crianças renovadas, papai. Senhor Jesus, que elas venham ser luz na casa delas, papai. Senhor Jesus, o Senhor venha usar desde pequenininhos, pai. Que eles venham conhecer o verdadeiro amor de Cristo, pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém, amém. É o futuro da nossa igreja, amém?